Hoje o protagonismo é para as nossas personalidades, mas nem por isso podemos deixar de valorizar as escolhas dos jornalistas da redação de O Mirante, com o elogio ao Presidente da Câmara de Almeirim e ao seu Executivo, que nos recebem neste cineteatro, onde já viemos outras vezes. É boa altura para lembrar que o Mirante deve quase tudo ao êxito dos autarcas, que gostam de nós e, em igual dimensão e sentimento, também há aqueles que não gostam. Se escrevêssemos e editássemos um jornal diário na internet e semanal no papel para agradar a gregos e a troianos, já tínhamos perdido a guerra. A nossa história prova que nem sempre tivemos razão, mas, na grande maioria das vezes, fizemos bem o nosso trabalho. Pedro Ribeiro é certamente um dos melhores presidentes de Câmara que já conhecemos nestes 35 anos de trabalho. Sucedeu na presidência da Câmara a José Sousa Gomes, de quem, pessoalmente e profissionalmente, temos saudades. José Sousa Gomes foi um grande aliado deste projeto editorial, embora em alguns textos não lhe tenhamos poupado críticas e, em alguns casos, até bastante assintosas. Assintosas é uma palavra forte, mas é uma palavra que se ajusta. É muito raro, a seguir a um excelente Presidente de Câmara, surgir um ainda melhor ou tão bom como o anterior. E é o caso do Pedro Ribeiro. É um dos autarcas que mais trabalho nos dá, por ser dos mais intervenientes e por ter uma qualidade especial. Está sempre a trabalhar e, com isso, também a proporcionar trabalho à equipa de O Mirante. Ainda estamos em tempo de pandemia e agora também em tempo de guerra. Assim como poucos acreditavam que a pandemia podia tornar-se uma coisa quase banal no nosso dia-a-dia, há médicos na sala, como para toda a gente sabe, os vírus mais tarde ou mais cedo criam resistências. Com a guerra a coisa pode piar mais fino. Esperemos que não. A verdade é que a Europa é uma união de países a muitas velocidades e com muitas curvas apertadas que provocam desastres mortais a muita gente incauta. A maioria de nós é jornalista porque temos consciência que assim podemos lutar por uma melhor democracia. Ninguém nos perdoaria se não fôssemos críticos, se não fizéssemos bem o trabalho de denunciar as injustiças, de sermos a voz dos que não têm como se fazer ouvir. A história do Mirante é uma história de sucesso, que se deve a uma equipa que com os anos amadureceu e aprendeu a sobreviver numa sociedade onde os interesses instalados não perdoam a quem é incómodo. Nem por isso os pequenos e os grandes poderes, nem por isso tememos os pequenos e os grandes poderes. Hoje somos mais vigiados por organismos que aparentemente foram criados para salvaguardarem a liberdade de imprensa. Quanto mais o poder político se sente acossado pelo jornalismo, mais difícil se torna o trabalho dos jornalistas. Quanto mais denunciamos a pequena corrupção, o favorecimento e a má gestão da coisa pública, mais difícil se torna sobreviver entre a missão de mostrar trabalho e de defender o jornalismo nos tribunais ou nas entidades que vigiam o nosso trabalho editorial. Não podemos medir a importância do nosso trabalho pelo número de vezes que vamos ao Ministério Público responder pelo que escrevemos. Mas é importante falar do assunto porque há uma nova classe política que se queixa mais da comunicação social do que alguns políticos, e repito, alguns políticos do antes do 25 de Abril. É uma triste realidade que eu peço desculpa de citar, mas que não deve ser ignorada. Há muitos políticos no ativo que não viveram as liberdades conquistadas pelo 25 de Abril e, por isso, acham que a liberdade de informação e o direito à crítica é um privilégio só para quem tem o cartão de militante de determinado partido político. Façamos uma pausa na voz e na conversa para mudarmos de assunto. Precisamos de regionalizar ou descentralizar para acabarmos com a sangria da desertificação.
para não destruirmos o interior de um país que é muito mais que a linha de Sintra ou um paraíso para turistas chamado Algarve. Vivemos num território onde se produz a cortiça, produto único no mundo, onde corre um rio que é uma das maiores riquezas do país, onde andam cavalos e touros bravos à solta, onde ainda se planta batatas à beira da estrada, porque a terra é abençoada e até debaixo das pedras e das urzes nascem frutos silvestres. Não podemos abdicar desse privilégio de sermos os guardiões de um país com muito mais de 800 anos de história, que não se resume à cidade de Lisboa e às muralhas do Castelo de São Jorge e à freguesia de Arroios, onde eu tenho casa, e onde vivem pessoas de uma centena de nacionalidades. Muito menos nos podemos render aos políticos que saem todos os dias dos palácios do Terreiro do Paço para visitarem o país e onde regressam ao fim do dia como se fossem os reis de Portugal de há 200 anos atrás, no tempo da monarquia.